Se Deus é bom, por que existe sofrimento? Se Deus é onipotente e onisciente, por que ele permitiu que Satanás avançasse tanto na obra de destruição e na obra de disseminação do pecado? Se Deus conhece o fim desde o princípio, por que ele não destruiu Satanás logo no início da rebelião? Por que? Essas são perguntas difíceis, perguntas profundas, sobre as quais os teólogos e também filósofos têm debatido ao longo dos séculos. Mas, para nossa sorte, Jesus também ofereceu uma resposta a esses questionamentos, e nós podemos ver isso lendo a parábola do trigo e do joio que Jesus contou e deixou para nós numa linguagem acessível, para que todos que tivessem o coração aberto a compreender, pudessem compreender. E isso é exatamente o tema do nosso estudo de hoje. Vamos tratar da parábola do trigo e do joio. Seja muito bem-vindo ao Adventismo Vivo. Aqui nós estamos estudando a Bíblia, a Palavra de Deus, por meio deste guia de estudos, a lição da Escola Sabatina, que tem como tema neste trimestre as parábolas de Jesus. E nós já chegamos à semana de número 4, cujo título é Apanhados no Fogo Cruzado. E a primeira coisa que eu quero fazer é chamar a sua atenção para a importância dessa parábola no Adventismo. Essa parábola nos serve para sistematizar uma série de outras verdades, como é, por exemplo, o caso do grande conflito. Não é à toa que, se você se lembrar da lição do trimestre passado, eu tenho o meu exemplar aqui, quando nós falamos desse tema, o grande conflito, o estudo de número 1, que abriu o trimestre, foi justamente com base na parábola do trigo e do joio. E se nós retornarmos um outro trimestre para trás, quando nós falamos aqui do tema da liberdade religiosa, a parábola do trigo e do joio também foi citada para falar da separação que deve haver entre a igreja e o Estado. Então, essa parábola é muito útil, ela é muito profunda, ela nos ajuda a sistematizar entendimentos e compreensões e doutrinas sobre assuntos variados. E já aqui no início eu quero chamar a sua atenção para essa imagem que está aparecendo na tela. Aí você pode comparar duas fotos, uma do trigo e uma do joio. Isso aqui não é uma ilustração, são fotos reais mostrando como é o trigo e como é o joio. Eu quero que você note, que você contemple como são plantas parecidas. Existe um caule e na ponta dele existe uma espiga, e o caule é muito parecido. As folhas são muito parecidas. A diferença está na espiga. Enquanto a espiga do trigo é retilínea, a espiga do joio, ela se alterna nos lados do caule. Mas enquanto a espiga não é formada, é extremamente difícil notar a diferença entre eles. Isso é essencial para que você compreenda a parábola que nós vamos ler logo agora em seguida. Então vamos lá para Mateus capítulo 13, onde Jesus contou essa parábola. Essa é uma parábola que só aparece aqui no livro de Mateus. Antes de nós efetuarmos a leitura realmente, eu ainda quero falar desse livro aqui, Estudos Bíblicos. Falei dele na semana passada e torno a repetir. Se você quer ter uma visão sistemática da Bíblia, uma visão geral, quer conhecer os temas bíblicos, eu recomendo fortemente que você adquira esse livro. Por quê? Esse livro, ele é feito na forma de perguntas e respostas. Aqui na contracapa está escrito: ele contém 197 estudos sobre 18 grandes temas com cerca de 1.400 perguntas. Gráficos e tabelas acompanham os temas mais complexos. Então, como nós estamos falando de parábolas, eu vou abrir aqui
na parte que ele também trata de parábolas. Existe um estudo para tratar das parábolas. E eu marquei essa parte aqui, ó. Na página 104, ele oferece uma tabela com todas as parábolas de Jesus. Aqui, na primeira coluna, tem o nome das parábolas, depois, segunda coluna, a localidade em que a parábola foi contada e, em seguida, em quais livros da Bíblia ela aparece. Então, só de você olhar para essa tabela, você já tem uma visão panorâmica sobre as parábolas de Jesus. Mas é apenas desse tema que fala o livro? Não. O livro fala de todos os temas da Bíblia. Se você quiser estudar as profecias, também existe uma seção só para falar das profecias. Quer ver só? Eu vou ler aqui a unidade 6, a palavra dos profetas. As 4 grandes monarquias. Outro estudo aqui, o reino e a obra do anticristo, símbolos proféticos de Daniel 8. Se nós pularmos aqui para o fim, a guerra de Satanás contra a igreja, fazendo uma imagem à besta, as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 últimas pragas. Então, são variados assuntos. E o que é muito interessante que eu destaco é que o livro está na forma de perguntas e respostas. Existe uma pergunta e a resposta é dada com o texto bíblico. Isso é muito importante porque faz com que o leitor fique familiarizado com o texto bíblico. E é disso que nós precisamos. Então, para quem é isso aqui? Para quem sente que precisa estudar a Bíblia, mas não sabe por onde começar. Aqui você vai ter um norte, um direcionamento, um programa a seguir. Esse livro também é para aqueles que ministram estudos bíblicos e os alunos não têm o perfil daqueles que vão se dar bem com aquele bloquinho de estudos fininhos, com perguntas muito sintéticas, muito simples, para aqueles alunos que querem um alimento mais sólido. Aqui você vai ter 197 estudos. Esse livro também é super indicado para aquelas pessoas que vão organizar palestras, sermões e estudos na sua igreja. Por quê? Porque aqui você já tem a estrutura de um sermão. Aqui você já tem a estrutura de um estudo bíblico. Basta você transformar numa fala, numa palestra. A sequência já está toda pronta. Os textos bíblicos do assunto estão todos listados. Então, isso aqui vai ajudar muito a edificar a sua vida espiritual. Esse livro pode ser adquirido pela editora Luz do Mundo, que é a editora aqui do canal Adventismo Vivo. E eu vou deixar o link, então, aqui na descrição do vídeo. Aproveite essa oportunidade e adquira o seu guia de estudos bíblicos. Muito bem, agora nós vamos para a leitura do texto. A lição nos indica aqui ler Mateus capítulo 13, dos versos 24 a 43. Só que note o seguinte, aqui no verso 24, de fato, começa a parábola do trigo e do joio. Mas quando chega no verso 31, é introduzida a parábola do grão de mostarda. Depois, no verso 33, a parábola do fermento. Depois, no verso 34, por que Jesus falou por parábolas. E a parábola do trigo e do joio só é retomada no verso 36, em que os discípulos pedem que Jesus explique a história que ele contou. Então, como nós vamos fazer a leitura? Nós vamos pular esses 3 tópicos intermediários. Vamos pular a parábola do grão de mostarda, vamos pular a parábola do fermento e vamos pular porque Jesus falou por parábolas. Esse tópico já foi abordado lá na lição 1. Nós vamos ler a parábola que Jesus contou e a explicação que Jesus deu aos discípulos. Tudo bem? Então, vamos começar a nossa leitura aqui. Mateus capítulo 13, verso 24 diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E aqui você pode se perguntar, por que alguém semearia uma semente ruim no campo do outro? E a resposta é, por vingança. É por isso que aqui ele é chamado de inimigo. Se você tem um inimigo que é forte o suficiente para aniquilar você,
Esse inimigo declara uma guerra aberta. Porém, guerras são muito arriscadas, guerras são muito custosas. Existe uma outra maneira de prejudicar o inimigo. Existe uma outra maneira de fazer mal. É uma maneira velada, é semear a semente no campo, uma semente ruim no campo do outro. E isso é prejudicial por dois motivos. Primeiro, porque vai trazer prejuízo econômico. A lavoura que foi infestada com ervas daninhas vai produzir muito. Não apenas o dono do campo vai deixar de ganhar com a erva daninha, como ele também vai perder. Ele vai ter de gastar mais trabalho, ele vai ter de pagar mais trabalhadores para limparem aquela erva daninha. Então, o dono do campo tem perdas e lucros cessantes com essa prática de vingança que era muito praticada na antiguidade. Na agricultura moderna já existem os herbicidas seletivos, mas nós estamos falando aqui da antiguidade, quando essa tecnologia não existia. Então, semear erva daninha era uma forma de vingança. Verso 26. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Note isso aqui, o joio só aparece aos olhos dos personagens aqui quando a erva produziu fruto. E por que assim? Lembre-se da imagem que nós vimos lá no início. O trigo e o joio são praticamente idênticos, até quando a espiga enche, quando a espiga se manifesta. É na produção do fruto que a diferença entre eles é vista. É por isso que o verso 26 diz: e quando a erva cresceu e produziu fruto, é que apareceu o joio. Até então, ele não se destacava. Até então, a plantação parecia homogênea. Verso 27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Como assim? Não era para arrancar o joio. Quando as plantas crescem juntas, crescem muito perto uma das outras, as raízes ficam entrelaçadas. Então, o argumento do dono da terra era o seguinte: como esse é um tipo de plantação adensada, as raízes do joio estão entrelaçadas com as raízes do trigo. Então, se você puxar, se você arrancar o joio, automaticamente as raízes do trigo serão danificadas. O prejuízo será maior tentando arrancar o joio prematuramente do que deixar os dois crescerem juntamente. É por isso que no verso 30 ele conclui: Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Os discípulos ouviram essa história e para eles as cenas da agricultura eram familiares. Eles viviam numa sociedade agro-silvo-pastoril. Agricultura, pecuária. Era o que estava ao redor deles o tempo todo. Porém, parece que eles não discerniram a lição moral que Jesus queria passar ao contar essa história. É por isso que aqui nós vamos pular agora para o verso 36, nós vamos pular do verso 30 para o 36, porque nesse intervalo Jesus contou outras parábolas, e no verso 36 acontece o seguinte: Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: Explica-nos a parábola do trigo e do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Aqui Jesus começa a explicitar os símbolos. Então ele está dizendo: o semeador é o Filho do Homem. O que significa essa expressão, o Filho do Homem? Nós falamos disso na lição da semana passada. Você se lembra? Essa é uma expressão que Jesus retira de Daniel capítulo 7 e aplica a si mesmo. Vamos verificar isso? Vou deixar aqui a minha mão marcada em Mateus
e vou abrir lá em Daniel capítulo 7. Em Daniel capítulo 7, no verso 13 é dito assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Esse personagem, Filho do Homem, se dirige ao ancião de dias. Quem é o ancião de dias? Deus, o Pai. E o que o Filho do Homem recebe? Verso 14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é o domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, o Filho do Homem é o próprio Senhor Jesus, é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, que se encarnou e nasceu na raça humana. Por isso, ele é Filho do Homem, ele é o Messias que receberá o reino da glória. Nesse momento, Jesus está falando do reino da graça. Você se lembra que nós estudamos isso na semana passada? Mas chegará o momento em que ao Filho do Homem será dado o reino da glória. Muito bem, voltando agora para Mateus 13, verso 37, Jesus diz: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus estava falando dele mesmo. E ele prossegue aqui no verso 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. Verso 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. Consumação dos séculos é a vinda de Jesus, quando o mundo como nós conhecemos será transtornado, será modificado, uma nova ordem de coisas será introduzida. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Todos os escândalos são as pessoas que promovem escândalo, as pessoas que pecam abertamente, as pessoas que levam outros ao erro. Esses são uma representação do joio, que serão recolhidos pelos anjos ceifeiros. E os anjos os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E assim Jesus dá a explicação da parábola, diz o que significa cada coisa. Bem, agora que nós já sabemos que aquele que lança a boa semente é Jesus, o Filho de Deus, e o inimigo que semeou o joio é o diabo, nós vamos voltar para a parábola que Jesus contou e identificar outros elementos que estão presentes ali. Verso 24, Mateus 13, 24. Jesus começa: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. De qual reino Jesus está falando aqui? Lembre-se do que nós já estudamos na semana passada. Jesus está falando aqui do reino da graça, aquele reino cujo território é o coração humano, aquele reino que toma forma, que ganha vida quando a palavra de Deus é recebida no coração e o ser humano passa a ser transformado pelo princípio divino que vai abrandando a sua natureza caída. Esse é o reino da graça, é desse reino que Jesus está falando. E por que essa experiência da salvação, essa obra da redenção do reino da graça, é comparada a esse campo? Porque da mesma forma que no campo foi lançado boa semente, foi lançada má semente, a experiência da vida espiritual é também uma luta entre dois partidos que estão opostos. Mesmo nós recebendo, mesmo que tenhamos recebido a boa semente, mesmo que sejamos filhos de Deus, também temos uma ameaça da má semente, também temos as tentações de Satanás, também estamos numa luta espiritual entre dois partidos, no grande conflito, da mesma forma que o campo
recebeu dois tipos diferentes de semente. Verso 25: Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Esse verso ilustra muito bem o início do grande conflito, porque aqui é dito que o inimigo semeou enquanto os homens dormiam. Enquanto é noite, na noite não há claridade e, portanto, não é possível discernir muito bem, não é possível ver, não é possível conhecer com precisão o que está acontecendo. E isso ilustra exatamente a obra de rebelião iniciada por Lúcifer, por Satanás lá no céu. Para expandirmos essa ideia, vamos lá para Apocalipse capítulo 12, que é o texto clássico sobre esse assunto. Apocalipse capítulo 12, a lição inclusive sugere a leitura desse texto aqui na parte de quarta-feira. O que nós temos aqui em Apocalipse 12? Vamos ler os versos 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Esse dragão é o diabo, a antiga serpente que se chama Satanás. E a sua cauda arrastar as estrelas do céu significa que em seu movimento de rebelião, Lúcifer, Satanás, também atraiu muitos adeptos entre os anjos do céu. E esses que se tornaram adeptos da sua rebelião, adeptos do seu partido, foram despejados do céu. Nós vemos isso lá no verso 9. Veja, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, Satanás não peca sozinho, ele atrai anjos adeptos na sua rebelião. Agora, o que isso tem a ver com a semente sendo lançada durante a noite? Significa que o tipo de engano de Satanás, o tipo de proposta de Satanás, feita lá no céu para atrair anjos rebeldes, não era algo que podia ser imediatamente discernível pelos anjos. E por isso muitos foram enganados. Satanás usava palavras dúbias, parecia que ele exaltava os princípios da justiça, quando na verdade estava se opondo à lei de Deus. E nós vemos um texto que sugere essa ideia, que é o texto de Ezequiel, capítulo 28. Veja, aqui na parte de quarta-feira da lição, ela nos sugere lermos Isaías 14 e Ezequiel 28, que falam exatamente desse início da rebelião. Esses são textos com certo grau de complexidade, mas se você voltar ao estudo do trimestre passado, nós fizemos uma leitura calma, analítica desse texto, identificamos os elementos literários que nos permitem aplicar esses textos a Satanás. Então, se você quiser se aprofundar nesse ponto, volte lá ao vídeo do trimestre passado. A leitura que nós vamos fazer agora, para ver esse assunto do engano de Satanás como algo obscuro, algo sutil, é baseado no texto de Ezequiel, capítulo 28, verso 16. Ezequiel 28, verso 16. Para você se contextualizar, eu vou ler aqui algumas expressões que são mais conhecidas. O verso 13 de Ezequiel 28 diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus. O verso 14 diz: tu eras querubim da guarda ungido, permanecias no monte santo de Deus. Verso 15: perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Mas o verso que eu quero destacar é o verso 16. Ezequiel 28, 16. É dito o seguinte: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste.
O que eu destaco aqui? Que a obra de Satanás no início da sua rebelião é comparável à multiplicação de um comércio. E eu quero repetir a mesma coisa sobre esse texto que eu disse no trimestre passado, quando nós tratamos também de Ezequiel 28 e de Isaías 14. Para você entender aqui, multiplicação do comércio, para explicar a rebelião inicial de Satanás, você não pode ter um comércio moderno em mente. Você tem que ter a ideia de uma feira livre, uma feira oriental, em que o mercador está gritando: venha ver minha mercadoria, aqui você encontra a melhor melancia, o abacaxi mais docinho está aqui. Então é esse tipo de comércio. Porém, Satanás lá no céu não estava fazendo um comércio de objetos físicos. Ele estava fazendo um comércio de ideias. Ele estava lançando ideias para os demais anjos, da mesma forma que um mercador, que um vendedor de feira lança propostas para aqueles que estão passando pela feira. A grande questão é a seguinte: da mesma forma que uma fruta comprada na feira, que o vendedor disse que é a mais doce de todas, que está muito boa, eu só vou poder verificar a promessa dele quando eu chegar em casa e de fato experimentar toda aquela fruta, da mesma forma, as ideias propostas de Satanás só seriam vistas como ofensivas, como destrutivas, como deletérias, como terríveis, quando elas fossem colocadas em prática, quando elas fossem executadas. Ou seja, a princípio as ideias de Satanás eram interessantes, eram cativantes. Muitos dos anjos não viam uma contrariedade entre o que Satanás pregava e a vontade de Deus. Eles não podiam discernir claramente o que Satanás estava propondo e para onde aquelas ideias os levariam. Essa obscuridade que envolvia a proposta de Satanás é muito bem ilustrada aqui na parábola, quando Jesus disse que enquanto os homens dormiam, ou seja, durante a noite, quando as coisas não são bem discerníveis, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou a erva daninha, e semeou o joio. O que Satanás lançou no início da rebelião não podia ser perfeitamente discernido, nem pelos anjos que aderiram à sua rebelião, nem pelos anjos que ficaram do lado de Deus. Mesmo os anjos justos, mesmo os anjos que nunca pecaram, não eram capazes de compreender exatamente a natureza da obra e da proposta de Satanás. É por isso que Jesus também complementa no verso 26. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Para que o joio seja discernido, para que o joio seja considerado joio, é preciso esperar o desenvolvimento da planta, é preciso esperar as consequências chegarem, é preciso esperar a produção do fruto. E isso já nos permite responder aquelas perguntas que nós fizemos lá no início. Se Deus é bom, por que existe sofrimento? Porque um inimigo fez isso. Se Deus é onipotente e onisciente, por que ele não destruiu Satanás, Lúcifer, logo no início da rebelião? A parábola também explica. Porque, como o trigo e o joio estão crescendo juntos, as raízes estão entrelaçadas. Puxar o joio faria com que o trigo também fosse arrancado. Então, é necessário dar tempo, é necessário esperar as consequências, é necessário esperar a produção do fruto, para que cada planta possa ser bem identificada, bem percebida, para que o caráter se manifeste. Assim também foi no início do grande conflito. Deus não poderia destruir Lúcifer de imediato, porque uma dúvida iria pairar mesmo na mente dos anjos justos. A dúvida era a seguinte:
Será que Deus não é realmente arbitrário como Lúcifer o acusou de ser? Se ele destrói quem pensa diferente, talvez exista alguma coisa de errado realmente com a lei de Deus. Então, Deus permite que o grande conflito se desenvolva. Ele permite que as obras de Satanás mostrem o seu resultado e a sua natureza. Deus permite que de Satanás venha só destruição, maldade, tristeza, choro, desesperança, para que isso fique claro diante de um universo de seres não caídos. E geralmente, quando nós adventistas damos essa explicação, muitas pessoas falam: bem, isso é coisa de adventista, isso não está na Bíblia. Você está dizendo que os seres não caídos, que os anjos santos não são capazes de discernir plenamente a maneira como Deus pode lidar com o pecado? Sim, é exatamente isso que nós estamos dizendo. Isso não é palavra de Ellen White, isso não é coisa particular de adventista, isso é algo que decorre da Bíblia. Vamos lá, por exemplo, para o livro de Efésios. Efésios, capítulo 3, verso 10. Veja que interessante como é arrojado o argumento que Paulo vai usar aqui. Efésios capítulo 3, verso 10. Eu vou ler a partir do verso 8 para nós captarmos melhor o contexto. Paulo diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Agora note o verso 10. Porque Paulo vai manifestar o mistério que está oculto em Deus desde a eternidade. Verso 10. Para que, pela igreja, ou seja, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Veja que texto interessantíssimo. Paulo está dizendo, é por meio da igreja, é pela atuação da igreja que a multiforme sabedoria de Deus vai se tornar conhecida agora, não no passado. Ele está lá no primeiro século. A partir do primeiro século, a multiforme sabedoria de Deus se tornaria conhecida para quem? Para os principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, há certos detalhes, há certos tópicos sobre a sabedoria de Deus e a sua maneira de lidar com o pecado, que aos seres celestiais só foi revelado por meio da atuação da igreja a partir do primeiro século e depois da morte de Jesus. Isso significa que, antes da morte de Jesus, antes da fundação e desenvolvimento da igreja, alguns aspectos da multiforme sabedoria de Deus ainda não eram plenamente conhecidos pelos anjos e pelos seres não caídos. A sabedoria de Deus e o seu modo elevado e correto de tratar com o pecado é conhecido pelos seres celestiais por meio do desenvolvimento da igreja. Deus determinou que fosse assim. Então, os anjos são muito bem descritos aqui na parábola do trigo e do joio, e isso explica muito bem por que Deus não destruiu Satanás no início da rebelião, porque muitos anjos ainda não poderiam ter uma compreensão plena de que Deus é justo e que seus caminhos são mais elevados se ele fizesse isso, porque o trigo está entrelaçado com o joio. Puxar o joio de uma maneira preliminar, lá no início, antes do desenvolvimento, seria também destruir o trigo, seria também levantar dúvidas nas mentes dos anjos não caídos acerca do caráter de Deus. É por isso que Deus permite o desenvolvimento do pecado, para que o fruto da proposta de Satanás seja plenamente conhecida por todos os seres não caídos. E todos eles, vendo a maldade, vendo a destruição, reconheçam que Deus é justo e que os caminhos dele
são superiores aos caminhos de Satanás. Percebe como essa parábola que Jesus contou aqui é extremamente profunda? O ensino dela é arrojado e a partir dessa parábola nós podemos sistematizar a doutrina do grande conflito. Perceba, compensa estudar a Bíblia. A alegria que nós retiramos do texto de entender isso, de compreender melhor a história da redenção é indescritível. E daí nós já conectamos com o que estudamos na semana passada. A alegria de encontrar os tesouros escondidos na Bíblia. Mas ainda existe aqui um verso para nós comentarmos ainda. Jesus terminou a parábola aqui no verso 30 dizendo assim: deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E muitas pessoas perguntam, ora, por que o joio é ajuntado primeiro? Não deveria ser o trigo, aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que são do partido de Jesus no grande conflito? Essa forma de Jesus expressar a parábola, ela está em harmonia com a ordem dos eventos descritos no Apocalipse. Primeiro o joio é amarrado e lançado ao fogo, e depois o trigo é guardado no celeiro. Primeiro o joio, os ímpios recebem a sua recompensa. Depois vem a recompensa dos justos. Veja só, vamos lá para Apocalipse capítulo 20, aqui no verso 8, Apocalipse 20, verso 8, Satanás sai para seduzir as nações, Gog e Magog, e reuni-las para a peleja. E o verso 9 diz: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. A cidade santa está descendo, os ímpios, liderados por Satanás, fazem um cerco à cidade e querem tomá-las, e vem fogo do céu e consome a todos. E se nós avançarmos aqui no capítulo 20, essa mesma cena é descrita de outra maneira. Diz assim, no verso 14: então a morte e o inferno foram lançadas para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E logo acaba o capítulo 20 aqui e começa o capítulo 21, que diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então note o seguinte: antes que os justos experimentem os novos céus e a nova terra, a terra que foi renovada pelo fogo, antes que eles recebam essa recompensa definitiva, os ímpios recebem a sua paga. Primeiro o joio é queimado, depois o trigo vai ser recolhido no celeiro. Primeiro os ímpios são lançados no lago de fogo, primeiro o planeta é queimado e depois vem a nova terra, que é a recompensa final dos justos. Então é por isso que Jesus diz aqui em Mateus capítulo 13, verso 30, que primeiro o joio é atado em feixes para ser queimado e depois o trigo é recolhido no celeiro. Então, aqui nós terminamos o primeiro tópico sobre a parábola do trigo e do joio. Ela ilustra o grande conflito, principalmente as cenas iniciais da rebelião no céu, antes de Satanás e seus anjos fossem expulsos do céu e lançados aqui para a terra. Mas existe ainda outra camada de significação nessa parábola de Jesus. A parábola do trigo e do joio também ilustra a igreja de Deus. Dentro da igreja há aqueles que são considerados trigo e há aqueles que são tidos por joio. Se você pensar naqueles que andavam ao redor de Jesus, fica muito fácil entender isso. Jesus tinha os seus discípulos. Entre os 12 estava Judas. Judas tinha a aparência de seguidor de Jesus. Judas estava com Jesus. Judas tinha responsabilidade no ministério de Jesus. Ele guardava a bolsa do dinheiro. Mas Judas era joio,
Judas era o filho do maligno, mesmo estando na companhia do próprio Jesus. Da mesma forma, há dois grupos na igreja: aqueles que são verdadeiros filhos do reino e aqueles que são filhos do maligno. A parábola ensina que até o fim, até na volta de Jesus, esses dois grupos crescerão juntos. E a lição que nós podemos retirar daqui é dupla. Em primeiro lugar, e esse ponto é muito destacado aqui, não cabe a nós olharmos para os nossos irmãos e dizermos assim: olha, o João é joio, a Maria é joio, porque olha como ele se comporta. Olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu procedo assim, mas olha o João e a Maria como eles se comportam. Eles não podem ser trigo de jeito nenhum. Eu sim sou trigo, eles são joio. O que a parábola nos ensina nesse primeiro momento é que nós não temos a capacidade de discernir quem é trigo e quem é joio, porque o ser humano vê o exterior, é apenas Deus que pode ler o coração. E pode ser que aqueles que nós reputamos como joio, aqueles que estão na igreja e nós tendemos a vê-los como filhos do maligno, podem ser que eles estão em uma luta espiritual, que o Espírito Santo está trabalhando fortemente no coração deles para amolecer o solo endurecido. E pode ser que em breve, aqueles que aparentam estar no partido de Satanás se convertam genuinamente e se tornem trigo no celeiro de Deus. Agora, isso não exclui a questão da disciplina eclesiástica. Aqueles que vivem na prática do pecado abertamente, eles devem receber a disciplina eclesiástica. Num primeiro momento, eles devem ser visitados, devem ser notificados do seu pecado, a eles deve ser dada a oportunidade de arrependimento, deve ser dado um tratamento como a um enfermo, como um pecador merece, ser tratado como alguém que está doente e deve passar pelo tratamento de cura. Porém, se a pessoa persiste num pecado aberto, se ela manifesta impenitência, o resultado será a disciplina eclesiástica máxima e a excomunhão da igreja. Essa é uma prática bíblica. E nós podemos ver como a lição tratou desse assunto lendo o texto que aparece aqui na parte de sexta-feira. O primeiro parágrafo diz assim: se tentássemos desarraigar da igreja aqueles que supomos serem falsos cristãos, certamente cometeríamos muitos erros. Muitas vezes consideramos casos perdidos justamente aqueles que Cristo está atraindo a si. Se procedêssemos com essas pessoas segundo nosso parecer imperfeito, talvez sua última esperança se extinguiria. Muitos que se julgam cristãos serão finalmente achados em falta. Haverá muitos no céu, os quais seus vizinhos supunham que lá não entrariam. Então, em primeiro lugar, quando nós utilizamos essa parábola para tratar da igreja, a primeira lição que surge para nós é não condenar os outros, mas, em segundo lugar, olhar para o nosso caso para não sermos achados em falta. A partir do momento que nós aplicamos essa parábola à igreja, surge também ainda uma terceira discussão. E essa discussão foi abordada lá na lição que tratou sobre liberdade religiosa. E qual discussão é essa? Veja, aqui a lição está dizendo que o joio que são os filhos do maligno, serão atados em feixes e queimados, ou seja, eles serão destruídos, sofrerão a penalidade máxima, que é a morte. Ao longo da história da igreja, já houve a concepção de que se uma pessoa incide em heresia, ela então é um filho do maligno e merece a morte. E nós estudamos longamente sobre a punição da heresia
aqui nessa lição que tratou da liberdade religiosa. De que maneira essa parábola se relaciona com o tema da liberdade religiosa? Bem, Jesus disse aqui o seguinte: a ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Verso 41. Mandará o Filho do Homem a seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha seca. Quais são os elementos que nós retiramos daqui? O primeiro elemento, aqui no verso 39, é: a ceifa é a consumação do século. Ou seja, existe um momento específico, um momento designado para a punição da heresia, para a punição daqueles que são rebeldes. Cristo não confiou à igreja a execução do herege. Cristo não confiou ao Estado a execução do herege, a execução do impenitente. Não, ele determinou um momento específico, que será na consumação do século. A consumação do século é aquele período que se inicia com a volta de Jesus. Então, aquelas práticas de Santa Inquisição, aquelas práticas de aprisionamento de pessoas por questões religiosas, isso não está em harmonia com o que a Bíblia ensina, porque a Bíblia ensina que o momento de destruição do joio é na consumação dos séculos. Agora, em segundo lugar, quem vai fazer essa obra de destruição? Quem será o algoz? Jesus diz aqui no verso 39, e os ceifeiros são os anjos. Portanto, essa obra de destruição dos impenitentes não foi confiado à igreja, não foi confiado ao Estado. Os ceifeiros são os anjos. E por fim, terceiro elemento, quem tem autoridade para ordenar isso? Verso 41, mandará o Filho do Homem os seus anjos. Então, quem dá a ordem de execução da sentença, de destruição do joio, de destruição dos filhos do maligno, é o Filho do Homem, é o Senhor Jesus Cristo. Nenhuma autoridade terrena tem legitimidade para executar alguém por uma questão religiosa, por uma questão de heresia. É por isso que a liberdade religiosa também encontra o seu fundamento aqui nessa parábola que Jesus contou. Por fim, eu gostaria de tocar agora no último ponto. Nós já vamos terminar. E aqui nas minhas anotações eu descrevi esse último tópico da seguinte maneira: o dilema do trigo. Você sabe qual é o dilema do trigo? Isso aqui tem tudo a ver com a nossa experiência cristã individual. O dilema do trigo é o seguinte: ele olha para o joio que está do lado dele e pensa assim: o joio só tem vantagens e não tem nenhuma responsabilidade. Eu que sou trigo, eu tenho responsabilidade. Eu tenho de entregar o grão no final da safra. Eu tenho de produzir alimento. Eu tenho de encher a espiga. O joio não. O joio recebe a mesma água da chuva que eu recebo e ele não produz alimento. O joio é iluminado pelo mesmo sol que me ilumina. O joio, como está aqui bem pertinho de mim, ele está ao meu lado. Ele também é beneficiado pelo fertilizante que o agricultor joga para o meu desenvolvimento. O joio tem todas essas vantagens e não tem nenhuma responsabilidade. Eu, embora receba essas coisas, tenho uma missão muito nobre, uma missão de entregar a espiga cheia, de fornecer alimento ao final da safra. E o trigo diz assim: a vida boa mesmo é a do joio. Ele só tem vantagens e benefícios sem a responsabilidade. Ele não precisa entregar nada. Você entendeu o que eu quis dizer aqui com o dilema do trigo? Isso ilustra muitas vezes a experiência daquele que é cristão, daquele que está vivendo uma vida de abnegação por amor a Cristo. E ele olha para os mundanos que vivem uma vida sem responsabilidade moral e espiritual, ou mesmo para outros membros da igreja
que vivem de maneira relaxada e pensa assim: eles é que estão se dando bem. Eu, vivendo uma vida cheia de responsabilidades, estou debaixo de um pesado fardo. É difícil lutar contra as minhas inclinações. Eu queria viver como eles. Eu queria viver sem responsabilidade. Porque eles não estão recebendo também as coisas boas de Deus? Mas por que eu preciso me abnegar tanto? E esse pensamento, muitas vezes, pode minar a sua fé. Será que Deus vai fazer separação realmente entre o trigo e o joio? Será que compensa ser fiel? Será que compensa ser abnegado? Será que compensa, como diz Paulo, esmurrar o corpo e lutar contra essa natureza pecaminosa? Será que compensa nos esforçar tanto na luta contra o pecado? Sim, compensa. Eu gostaria de oferecer uma resposta bíblica ao dilema do trigo, que também pode ser o dilema da sua vida. Vamos abrir a Bíblia lá no livro do profeta Malaquias, Malaquias capítulo 3, a partir do verso 14. Malaquias capítulo 3, a partir do verso 14, diz assim: Vós dizeis, o que os membros da igreja estão dizendo? O que os fiéis estão dizendo? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e a andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? A questão é a seguinte: o que me aproveita viver uma vida de abnegação, viver uma luta intensa contra o pecado? De que me aproveita se quando eu olho para os ímpios ou mesmo para os crentes de vida relaxada, eles parecem estar melhor do que eu, parecem estar mais alegres do que eu, parecem estar desfrutando a vida melhor do que eu? De que me aproveita guardar os preceitos do Senhor? É inútil servir a Deus, dizem aqui as pessoas no verso 14. Verso 15 agora. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Felizes mesmo são os outros que não possuem a mesma devoção que eu. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Parece mesmo que compensa ser joio. Verso 16. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Veja a diferença. Deus faz diferença entre os justos e os injustos, entre o trigo e o joio. Nada passa desapercebido diante de Deus. Havia um memorial escrito diante dele. Deus mantém um registro das nossas ações. Ele conhece as nossas obras. O nosso caráter está escrito no céu. E ele fará diferença. Veja o verso 17. Olha o que Deus está dizendo. Eles, aqueles que guardam seus preceitos, aqueles que querem viver vida justa, eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Verso 18. Então, vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Meu amigo, pode ser que quando você olha ao seu redor, você tenha a impressão de que não compensa ser fiel, de que os injustos, de que os que vivem vida relaxada estão mais felizes e mais prósperos que você. Mas a parábola do trigo e do joio ensina que Deus faz diferença entre o justo e o injusto. Deus tem um registro das nossas ações e das nossas obras, e chegará o dia em que Ele dará a cada um a sua recompensa, a condenação para os injustos e o reino para aqueles que são justos, para aqueles que seguirem o seu caminho e viverem uma vida de abnegação. É por isso que o texto diz: então, na consumação dos séculos, vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve.
Por mais que você olhe para a sua vida atual e pense, não compensa servir a Deus, o texto bíblico assegura, compensa sim. Deus fará a diferença entre o ímpio e o injusto. O ímpio será destruído, o joio será lançado no fogo, mas o trigo será recolhido no celeiro. Deus promete para você um novo céu e uma nova terra. Basta que você persista mais. Basta que você não canse de trilhar esse caminho estreito que está proposto. E esse é o apelo que eu faço para você. Olhe para essa parábola e reflita sobre a sua experiência cristã particular. Não se canse de fazer o bem. Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem. Porque quando chegar o tempo, nós colheremos, nós experimentaremos a safra de Deus e nós seremos guardados no celeiro de Deus. E a vida eterna que Deus nos concederá será uma vida de eternas delícias, no paraíso renovado, e as alegrias serão indescritíveis. Compensará cada esforço, compensará cada abnegação, compensará cada responsabilidade que você tomou sobre si para o avançamento do reino de Deus. Não desista, pelo contrário, persista no caminho estreito. E naquele grandioso dia da volta de Jesus, você verá que Deus faz diferença entre o justo e o perverso e que existe uma recompensa para aquele que serve a Deus e o teme. Persista, fique firme, mantenha a fé. Que Deus abençoe você e nos vemos no próximo estudo. Até lá.